Bom, então continuando com a nossa discussão em torno desse tema sustentabilidade e geração de emprego e renda, nós temos a imensa satisfação de conversar agora com o Mário Montalván, que é diretor da SOS Mata Atlântica. Veja bem que agora nós estamos aqui diante de duas realidades, né? A Mata Atlântica e Floresta Amazônica. E eu quero aproveitar bem o teu conhecimento para trazer para os nossos queridos amigos assim, como é que você analisa o desafio de você que está lá trabalhando para manter a Mata Atlântica em pé e tristemente nós sabemos que a cada 4 minutos se perde o equivalente a um campo de futebol. E a mesma luta nós temos aqui na Amazônia. Como é que você traça um paralelo em termos de trabalhar o desafio dentro dessas duas realidades no mesmo país? Olha, eu acho que a gente tem que entender uma coisa, e isso é muito importante. Nós estamos falando de uma parte do Brasil que em algum momento se apropriou da natureza sem dar valor para a natureza. O que a gente viu? No princípio do Brasil, se dizia o seguinte, tem que conquistar, tem que desbravar, né? Para você, por exemplo, ter uma parte de terra, você tinha que derrubar para mostrar que você poderia ter acesso àquilo. O que nós vimos ao longo do tempo foi que essa terra foi utilizada de tal forma, no caso da Mata Atlântica, que hoje nós temos uma grande extensão de terra que está hoje não produzindo nada, pelo contrário, está sendo assoreada, está acabando com os nossos rios, tudo, e ainda a gente tem essa cultura de querer estar devastando. É aquela questão que não agrega o valor natural nos produtos do Brasil, ou seja, o Brasil, que é o país que mais tem natureza, não consegue agregar a sua maior riqueza aos seus produtos. Era visto como atrasado aquele que deixava, por exemplo, uma mata, né? Ou um jardim no Brasil, você substituía por espécies europeias, colocavam pinos, isso aqui, como se a gente não tivesse natureza aqui. Lógico que a gente tem a influência cultural daqueles imigrantes que vieram para cá. Mas nós estamos falando, e isso é importante a gente entender, de dois modelos. A Mata Atlântica com apenas 7% de floresta, portanto 93% foi devastado. E aqui que nós estamos tendo mais de 90% de floresta e menos de 3% devastado no estado do Amazonas. Então, são dois modelos. Agora, o que a gente quer, né? Sabendo o que é o século XXI. No caso da Mata Atlântica, nós temos 3.500 municípios, 60% da população brasileira, 17 estados brasileiros que passaram por esse processo de degradação. Hoje nós temos a maioria dos nossos municípios sem água para beber, porque a floresta tem ligação direta com a água. Se você não há floresta sem água e nem água sem floresta. Então isso custa muito caro para a sociedade hoje. Um rio para ser mantido para beber para uma cidade hoje, com a poluição, com a questão do veneno que vem por conta do uso de uma agricultura, tem ficado muito caro e colocado em risco sociedades. Então, os modelos são diferentes. O que nós temos em comum? A Mata Atlântica, mesmo reduzida a 7%, ela tem mais biodiversidade que muitas florestas do planeta, como aqui. E o que é de comum? Nós não conhecemos, o Brasil não conhece, né? As universidades produziram muito pouca informação. Da Mata Atlântica, a fundação que eu participo tem mais de 25 anos. Quando nós iniciamos, nos anos 80, 86, nós não tínhamos sequer um mapa do Brasil com a Mata Atlântica. Nós fomos produzir isso com o Instituto de Pesquisas Espaciais, com os principais cientistas do Brasil. Mas nós estamos falando de 20 anos, 500 anos de ocupação irracional. E tem mais informação, por exemplo, da Mata Atlântica no Botânico de Nova York, no Botânico da Europa, do que aqui no Brasil. Ou seja, quem não conhece não protege. Então nós estamos aprendendo a fazer isso. Fizemos uma coisa interessante, colocamos na Constituição o que são patrimônio nacional, Mata Atlântica, Amazônia, Pantanal, e a gente era tão incompetente, aí eu falo geral no Brasil, que nós colocamos até a Serra do Mar como se fosse um bioma. Hoje a gente sabe que não é, mas está lá na Constituição. Ora, Mário, eu vou te interromper para chamar a atenção para uma coisa muito interessante que você está nos colocando aqui. São muitos dados e informações que você nos passou em pouco tempo e que nos chama a atenção para uma mudança de paradigma muito forte, que é exatamente nós passarmos a conhecer tanto a floresta amazônica com mais propriedade quanto a Mata Atlântica, para a partir daí trabalhar melhor as cadeias produtivas, gerar emprego e renda de forma social e ambientalmente correta. Então veja que você que está nas universidades, você que está em órgãos estratégicos do governo,
podemos pensar de maneira sistêmica para agregar valor na exploração desse conhecimento, porque aquilo que eu não conheço eu não posso melhorar. É lógico. Né? Então eu tenho que conhecer, e aí o que você está dizendo é fundamental, porque nós estamos falando de Mata Atlântica e nós não conhecemos com profundidade, estamos falando da Amazônia, biodiversidades incríveis que podem ser exploradas, e no entanto nós precisamos correr um pouco mais para entender todo esse sistema e a partir daí aproveitar melhor o seu potencial. Né? Eu vejo o seguinte, eu estive por muito tempo lá no sul do Brasil, e aquela região do São Bento, Rio Negrinho, é um polo imobiliário forte, em Santa Catarina. E uma vez, eles me perguntaram como que nós aqui, que não temos o potencial de madeira e floresta que vocês têm lá, temos uma indústria moveleira mais desenvolvida do que a de vocês. Né? Como é que você analisa isso, né? Porque realmente nós temos pessoas lá, nós temos pessoas aqui que precisam viver, que precisam se alimentar, que precisam ter uma boa qualidade de vida, mas respeitando, evidentemente, essa questão do ecossistema e de seu equilíbrio, né? Desse ponto de vista, Mário, você com a experiência que tem, como é que você analisa essa dinâmica, né? Do convívio do homem, gerando emprego e renda, mas respeitando o sistema? Porque parece que em algum momento não se gera emprego nem renda, mas se destrói. Exatamente. Bom, quando não se conhece, né? Eu, por exemplo, participo hoje da certificação florestal. Eu sou do FSC, sou do Board Internacional do FSC, que faz a certificação florestal. E qual que é o desespero da concorrência internacional com relação ao Brasil? Nós temos, por exemplo, a produção lá na região que você falou, do sul-sudeste, de celulose. No Brasil, em 5 anos, se produz celulose. Enquanto nos países europeus, onde começou a indústria papeleira, nos países nórdicos, 60 anos. A neve impede que a árvore cresça. 6 meses, 7 meses. E aqui nós temos 12 meses de sol, então a nossa árvore cresce. O mercado internacional não consegue entender isso. Agora, se a gente fosse entrar no mercado pelo mercado, nós não agregamos valor. O que eu faço? Ou tem uma empresa hoje, por isso o FSC, essa certificação florestal é interessante. A empresa tem a reserva legal, tem biodiversidade, cuida do seu funcionário, tem as leis que ela cumpre e ela faz mais do que exige uma certificação no Brasil, porque o Brasil não tem nem concorrente nessa área. Bom, vindo para o nosso caso da Amazônia, né? Nós podemos certificar, por exemplo, as árvores que são aqui usadas para fazer toda moveleiro, para o que for. Por que a indústria aqui não funciona bem? Porque hoje, além de nós não conhecermos, ou a gente, por exemplo, esgota só aquele tipo de madeira, aquilo que está bombando no mercado, nós destruímos as outras para ter aquela. Não pensamos na sustentabilidade do negócio. Olha, de forma sistêmica, né? Uma árvore aqui cai e nós aproveitamos menos de 10%. Né? Uma árvore que você faz o manejo correto, que derruba corretamente, faz o arrasto correto, leva para uma serralheria que faz essa parte correta, ou seja, você aproveitaria 80%, 70% da madeira. Não precisava de 10 árvores para fazer o que uma faz. Então hoje a gente precisa aprender isso. Nós temos experiências no Amazonas de certificação florestal que dão um exemplo para qualquer empresa do mundo em manejo de floresta. Nós podemos fazer isso com manejo comunitário, com vários tipos de manejo, mas a gente esqueceu essa coisa. Acho que essa coisa de ter uma sociedade que vive da mão para a boca, onde a gente está querendo explorar o máximo, porque senão vai perder, isso faz com que a gente só perca. Né? Nós, em vez de termos uma corrente, uma espiral positiva de crescimento, nós estamos ainda num círculo vicioso, onde o cara que leva vantagem, porque sabe dar nó no IBAMA, sabe com quem você está falando, sabe aquela história do Brasil ainda que é atrasado, que não conseguiu fazer esse avanço. Nós temos que fazer essa mudança de paradigma, como você falou. Olha, eu tenho a árvore mais bonita, a melhor árvore sai do Amazonas, ela é manejada corretamente. Se você comprar essa madeira, você protege a floresta. Pronto, eu ganho com isso. E eu quero voltar, eu vou te interromper, porque eu vou voltar com você no próximo bloco, é só um instante.